Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Pastora Marta Magalhães, mais uma vez, passando aqui para dar continuidade, né? Sobre aquele vídeo que eu gravei falando sobre casamento, sobre filhos e família. Então, como eu falei naquele primeiro vídeo, né? Eu fui uma pessoa inexperiente, imatura e destruí um lar, destruí a minha família. E Deus, pela sua misericórdia, me deu outro casamento, me deu outro esposo. E nós estamos juntos, já vai fazer 20 anos que eu e ele estamos juntos para a glória de Deus, casado e vivendo bem na direção do Senhor Jesus. Mas para que esse casamento, esse meu segundo casamento fluísse, foi necessário eu abrir mão de muitas coisas. Porque muitas vezes a gente tem que perder para poder ganhar. Muitas vezes nós devemos abrir mão de algo para poder receber outra. Então, assim, eu comecei a meditar, a analisar o que levou o meu casamento a ser destruído, o que me levou a uma separação. Comecei a refletir e comecei a mudar, né? Mudar. Então, aquilo que me prejudicou no meu primeiro casamento, aquilo que fez com que o meu casamento, a minha família fosse destruída, eu comecei a mudar os meus atos, as minhas atitudes, para que hoje eu possa ter um casamento abençoado, né? Para que hoje eu possa ter o que transmitir para as pessoas quando me pedem um conselho, quando me pedem uma direção. Então, assim, tanto eu como o meu esposo analisamos, ele analisou o que levou ao casamento dele vir ser destruído também. Antes dele me conhecer, dele conhecer Jesus, ele era um homem mulherengo, um namorador, tinha muitas mulheres, como ele mesmo diz, tinha uma mulher em casa, 7 na rua. E então, assim, para que hoje eu e ele vivessem bem, ele teve que mudar, ele teve que abrir mão, ele teve que aprender a ser um esposo que respeitasse, que honrasse a sua esposa, né? Que não viesse trair, até mesmo porque se ele continuasse a mesma pessoa, com certeza nem comigo ele estaria, talvez ele tivesse até só. Assim como eu também, se eu não tivesse mudado minhas atitudes, atos que só prejudicou o meu primeiro casamento, talvez também hoje nem com ele eu estaria, já tivesse passado pelo segundo, terceiro, quarto, quinto, ou tivesse até só. Mas nós temos que se conscientizar, meus irmãos. Muitas vezes você sai de um relacionamento, entra em outro, não dá certo de novo, entra em outro e não dá certo, e assim vai, como eu tenho visto já pessoas que já casou-se 10, 20 vezes. Isso não é demérito para ninguém, isso não é testemunho para ninguém, porque no momento que você vai passando de casamento em casamento, isso mostra que tem alguma coisa errada. Porque Deus não fez o homem e a mulher para casar e viver casando com um, com o outro, com o outro, com o outro. Errar, nós erramos. Somos falhos. Infelizmente, o meu primeiro casamento não deu certo, mas o que acontece? Eu procurei ver aonde eu errei, observar as coisas que me levaram a destruir a minha casa, o meu lar, o meu casamento, para que eu não viesse praticar novamente, para que outra vez eu viesse destruir, né, o meu lar. E assim o homem também, o meu esposo também. Ele começou a ver, a mudar certas coisas, certos costumes, certos hábitos, para poder manter o nosso relacionamento, manter o nosso casamento. Então, assim, para você ter um relacionamento bem, se você já vem de outro casamento, você tem que observar o que aconteceu no primeiro, o que fez você se separar, você destruir o seu lar, sua família, e não cometer o mesmo erro. E não cometer, porque é isso que acontece. Muitas pessoas aí têm se casado várias e várias vezes e até terminam sozinho, porque não se corrigem. E nós devemos entender
Se isso aqui, se essa prática, se esse costume, se essa minhas atitudes levaram o meu primeiro casamento à ruína, eu tenho que mudar para mim ter um relacionamento melhor, procurar ser uma pessoa melhor. Não é verdade? Então, assim, hoje, para a glória de Deus, nós estamos casados, vai fazer 20 anos, e graças a Deus, os más costumes que eu tinha, abri mão, os más costumes que ele tinha, abriu mão. Para quê? Para que o nosso casamento pudesse ser um casamento melhor, para que a gente pudesse ser pessoas sábias, que viesse edificar o nosso lar, que viesse edificar a nossa casa, a nossa família. Então, muitas vezes o que acontece, que às vezes passa por um, passa por dois, passa por três e não muda, e assim você nunca vai encontrar uma pessoa que dê certo para você. Você vai encontrar uma pessoa que vai dar certo com você quando você mudar suas atitudes, quando você começar a refletir. Essa atitude que eu tinha com a minha ex-esposa, com o meu esposo, não funcionou, e isso levou a uma separação, a uma destruição de lá. E eu não quero cometer o mesmo erro. Então, quando você começar a meditar, refletir, você vai começar a fazer as coisas diferentes e o teu casamento vai começar a andar. Vocês vão ter um casamento abençoado, uma família feliz e principalmente com Jesus, no controle de tudo. Louvado seja Deus. Um exemplo que eu quero dar. Eu conheci uma pessoa que, às vezes, o marido dela reclamava de uma roupa que ela vestisse. Mas ela dizia assim, você não manda em mim, o corpo é meu, eu visto a roupa que eu quero. Isso não está certo. Isso aí pode levar a uma separação. Isso não é um casamento, não é uma família abençoada. Porque aonde não há concordância, não há obediência, não há submissão, não tem como esse casamento, esse lar, ser um lar abençoado. Pode até durar, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Mas o Senhor não juntou o homem e a mulher para eles viver uma vida de 30, 40, 50 anos empurrando com a barriga. Ele juntou o homem e a mulher para construir uma família e ambos serem felizes. Ambos viverem em comunhão. O esposo amando a sua esposa, a esposa amando seu esposo, e ambos procurando fazer o que agrada ao outro. Então, no momento que uma mulher olha para o seu esposo e diz, você não manda em mim, eu uso do jeito que eu quero, está dizendo o quê? Que casamento é esse? Não. Se o seu esposo olhou e viu que aquela roupa não estava adequada para você sair na rua, respeite. Se olhe, se examine e veja realmente, eu sou uma mulher casada, eu tenho meu marido e eu quero que o meu marido me veja, me olhe e me admire, não é os outros. E no momento que você pensar assim que você quer se arrumar para o seu marido e querer receber elogios e admiração do seu marido, aí sim você vai começar a mudar essa sua atitude. Da mesma forma, é o marido. Se você está fazendo algo que está trazendo problema para a tua vida, está criando discussões, desavença no teu lar, no teu casamento com a tua esposa, então muda essa atitude, essa ação, faz diferente. Se assim você quer viver o resto da vida com essa esposa, com essa mulher, com essa família, tem que haver uma mudança. Nós temos que analisar, olhar aonde foi que eu errei. Por conta disso, eu já me separei uma vez. Então eu não vou mais praticar esse mesmo erro, esse mesmo ato, porque eu quero ter um lar, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ter uma família. E para que eu tenha uma família, eu tenho que aprender a tirar más costumes, certas atitudes que não está agradando nem ao meu esposo, nem à minha esposa. E pensando assim, você terá um casamento feliz. Amém? Deus abençoe e até a próxima. E eu voltarei com novas opções
e conselho e orientações para um bom casamento. Que Deus abençoe.